GoCast no ar. Hoje para falar com Augusto Oasi, editor de dados na Stats Perform, uma das maiores empresas do mundo em estatísticas esportivas. A empresa oferece produtos e serviços projetados para impulsionar o engajamento dos fãs, melhorar o desempenho das equipes e aprimorar as soluções de fantasia e apostas. Vamos saber mais? Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Antes de eu apresentar a minha turma, tem um recadinho importante para você. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia no clube de futebol. E como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Mídia da Vitória é o curso da GoManage. Saiba mais acessando as nossas redes sociais. E olha, tem desconto promocional para você, hein? Use o código Mídia da Vitória e garante esse valor promocional. Agora sim, cadê meu time? Luiz Henrique Nunes, CEO da GoManage. Luiz Henrique, tudo bem com você, Luiz? Tudo, dona Duda, tudo tranquilo, tudo em paz. Aí, esperando esse bate-papo aqui que vai ser bem legal. Que coisa boa. Luiz Henrique, que ontem estava tocando bateria, fiquei sabendo lá em Brasília. Norton Capel, eu já revelei, Luiz, agora revelei teu hobby. Tudo bem com você, Norton? Tudo bem, tudo bem. Pela estatística, parece que ele tocou bem, não é isso? Ah, bons números de Luiz Henrique. Ele só perde em números para José Pedro Villa-Lobos, nosso diretor, que está sempre atento também aos números, gosta bastante. E agora sim eu vou dar as boas-vindas ao Augusto. Tudo bom? Seja muito bem-vindo, Augusto. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre os dados no esporte, principalmente no futebol aqui com vocês, do GoCast. Que legal. Você não toca bateria não, né? Que nem o Luiz Henrique. Não, sou péssimo com qualquer instrumento musical. Mas é bom em números, que eu sei. Sim, aí tem que ser. Tu sabe que a gente acompanha muito futebol, né? Todos nós somos apaixonados aí. E claro que a gente fica atento ali à posse de bola, os desarmes, erros, acertos de passe. A gente gosta muito disso, né? Agora, como isso é feito? Conta pra gente esse bastidor aí, né? Do teu trabalho que a gente acompanha numa transmissão de futebol, por exemplo. Sim. É muito comum o pessoal ver esses números e pensar que é tudo automatizado, né? Pensar que tem um computador por trás que pega a imagem e joga esses números para frente. Mas não, ainda é muito manual o processo, principalmente no futebol, porque as ações no futebol elas são muito delicadas, assim, com a bola, um passe, um lançamento, um chute. Então, hoje, a Opta ela tem 2 tipos de coleta de dados. A Opta é a empresa da Stats Perform que faz essa parte da coleta dos dados dos esportes, e no futebol a gente tem os dados sendo coletados nessa parte de desempenho, que são todos passes, desarmes, a coordenada XY no campo onde a jogada terminou e começou, se foi um passe aéreo, se foi um passe rasteiro, um chute com a perna direita, perna esquerda, e todo esse detalhe de coleta é feito ao vivo por 2 analistas, um para cada time, um para o time da casa, um para o visitante, e um supervisor que fica ali para qualquer dúvida, assim, um lance mais duvidoso, que acaba sendo muito rápido, então ele tem que fazer essa revisão depois. Mas é tudo ao vivo, feito por essas 2 pessoas, claro que com auxílio de algumas ferramentas automatizadas, mas é bem manual ainda. E aí tem a parte de coleta de dados, os dados que vão para a casa de apostas, que eles precisam ser muito mais rápidos do que esse dado que é ao vivo, mas que tem, sei lá, um delay de 5, 10 segundos. E essa coleta de dados que vai para a casa de apostas, ela é feita nos estádios por coletores terceirizados, analistas terceirizados, que eles ficam enviando as informações pelo celular para o banco de dados da Opta, que envia então para a casa de aposta. Então tem bastante gente envolvida ainda nessa parte de coleta de dados. Que legal. Bacana. Tudo bem, Augusto? Tudo bem.
né? Fizeram uma propaganda aqui do baterista que eu até... Pô, né? Já não sei nem se a bateria é hobby, tá virando trabalho, cara, porque é 2, 3 horas, né, por dia quase, né? O negócio está ficando bem legal. Cara, nessa questão aí da análise de dados, aí você já falou das diversas maneiras que vocês trabalham, mas a gente sabe, né, para qualquer setor, mas no futebol, a análise de dados, ela fornece, né, uma base bem sólida, né, de informações, né, para aprimorar o desempenho do clube, para aprimorar o desempenho das equipes, trazer uma experiência legal para torcedores, buscar engajamento. Hoje a análise de dados ela está em diversos setores do clube como um todo, né? E de vários setores, inclusive dentro do departamento de futebol, seja para desempenho, seja para prospecção, né, para avaliação do mercado, enfim, a análise do adversário antes de um jogo. E, cara, assim, não são todos os clubes que têm setores extremamente bem desenvolvidos ou fazem trabalhos com esse nível de desenvolvimento que vocês hoje oferecem. E aí eu te pergunto já para começar, é possível, hoje em dia, ser extremamente competitivo sem uma análise de dados feita com o rigor que hoje vocês fazem? Ou com a precisão que hoje vocês entregam? Sim, fica difícil, porque você analisar bem os dados, ele se torna uma vantagem competitiva, porque não que ele substitui nenhuma das tarefas que, por exemplo, um olheiro fazia antes, ou um observador ali no campo, o empresário, o dirigente, o próprio analista ali que está vendo o jogo, o treinador. Mas a análise de dados, ela vem como uma ferramenta extra, então ela melhora o seu trabalho. E se você não der atenção para isso, você vai ficar atrás dos times, das empresas, dos empresários que estão usando a análise de dados. Então, por exemplo, hoje, se você tem uma base de dados como a Opta tem de diversos torneios, você consegue identificar mais rapidamente um jogador que você pode ser interessante observar. Então, vamos lá pensar que você precisa de um atacante. Você, com os dados, consegue filtrar de centenas de atacantes disponíveis no mercado, ver os atacantes que estão em fim de contrato, os atacantes que jogaram vários minutos na temporada passada, os atacantes que jogaram em times que ganhavam, que eles recebiam a bola e finalizavam bastante no gol. E aí, com esse filtro dessas centenas de opções que você tinha, você vai para dezenas, para, sei lá, algumas 10 opções melhores. E aí você facilita seu trabalho. Você não tem que ficar analisando um por um, indo observar no estádio, um por um desses centenas de jogadores. Você já vai ter um filtro bem mais rápido, chegar bem mais rápido num jogador interessante, enquanto um outro time que não tem acesso aos dados vai estar lá atrás ainda, nesse funil de análise de jogador, até chegar naquele jogador interessante de ser observado. Então esse é só um exemplo de como um time que não está utilizando os dados estaria perdendo para um time que está utilizando os dados. Augusto, muito obrigado por estar conosco, e esse tema dos dados no futebol, nos últimos tempos, vem encantando, polemizando e trazendo uma série de novidades ao jogo, né? Atraindo até pessoas que antes não tinham tanto interesse, mas agora realmente lhe fica um serviço e uma importante fonte de informação para se entender os jogos. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de ter uma questão particular sua. Qual é a tua formação? E eu também gostaria de entender que tipos de serviço vocês oferecem, porque quando a gente fala em dados, a gente fala, né, falar assim, dados, a Eduarda fez uma pergunta sobre os dados que a gente vê numa transmissão esportiva, tem os dados que são coletados por uma casa de apostas, como tu citaste, e também tem aqueles dados que são do clube de futebol, né, do treinador, né, da própria contratação de um atleta. Como isso acontece? Que tipo é diferente essa busca de dados, essa coleta? São profissionais diferentes ou não? Sim, então a primeira parte da pergunta, a minha formação, eu sou engenheiro de produção, então não tinha nada a ver com futebol. Até 3, 4 anos atrás eu não trabalhava no setor de futebol, tinha por hobby um blog sobre futebol, e aí escrevia sempre focando nessa parte dos números, porque eu sempre gostei do futebol, claro, e sempre gostei muito de matemática, dos números. E aí eu juntei as duas áreas que eu gostava e comecei a escrever por diversão.
E aí, quando surgiu essa oportunidade na Opta, eu pude mostrar meu trabalho, que eu já tinha meio que um portfólio assim, de textos mostrando que eu sabia trabalhar com os dados no futebol, e consegui essa vaga. Comecei a trabalhar em março de 2021 aqui na Opta, na Status Perform. E aí, partindo para a segunda pergunta, né, esses diferentes dados que a gente oferece, como os clubes, meios de transmissão, casas de apostas, esses vários setores que englobam o futebol, eles utilizam de maneira diferente esses dados. A Opta, ela coleta os dados, armazena esses dados e entrega esses dados. E aí, como a gente entrega esses dados? Pode ser por meio de uma API, onde os clubes, o cliente final, né, ele vai receber o dado cru, ou seja, vai receber o dado estruturado de uma maneira que o computador consegue consumir. E aí, com esse dado cru, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer um aplicativo como o SofaScore, que é o cliente da Opta. Ele pode usar esses dados para gerar os gráficos de uma transmissão, como a Conmebol faz na Libertadores, na Sul-Americana, na geração de imagem centralizada dela, aqueles gráficos e aquelas estatísticas são com os dados da Opta. Ele pode fazer uma casa de aposta funcionar. Então, uma casa de aposta, quando você vai lá aposta, esse jogador vai ter uma finalização, vai ter 2 cartões, vai fazer gol, ou o jogo vai terminar tal resultado no intervalo, uma aposta ali em tempo real. Também pode ser feito com os dados da Opta. Um time pode usar esses dados para criar relatórios, para fazer uma análise de mercado, para apresentar no aplicativo dele, no site dele, fazer uma parte ali de história mesmo no site dele com esses dados que a gente tem. Então, são diversos usos que só o acesso à API já fornece. Mas aí a gente também pode já avançar um pouco mais. A gente pode processar esses dados internamente aqui na Opta e entregar inteligência para os times. Então, os times que não têm um departamento de dados tão estruturado, eles podem vir para a gente e falar: não sei trabalhar com esses dados, quero que vocês entreguem um relatório pronto para mim, onde eu vou entender os problemas do meu time, onde eu vou entender como o adversário joga, onde eu vou entender, como esse jogador está atuando no time. Então, a gente entrega o relatório. A gente pode entregar conteúdo. Então, o Terra, a gente está fazendo uma parceria bem legal agora na Copa do Mundo Feminina, onde a gente escreve artigos focados em estatística sobre a seleção brasileira feminina. E aí esses textos, eles podem ser patrocinados por uma casa de aposta, patrocinados por qualquer outro setor interessado nessa área. Então a gente pode sempre ir avançando, né? Pode entregar o dado cru, pode entregar um relatório, pode entregar um conteúdo pronto, pode entregar várias coisas, ou até mesmo uma ferramenta que ajude a consumir esses dados. Então aí o time não vai precisar trabalhar como ele usar uma ferramenta externa para já manipular esses dados, gerar insights. A gente já tem uma ferramenta que ela já consome os dados da nossa base e o time já pode ali diretamente fazer as análises dele direto nessa ferramenta. Então, são várias coisas diferentes e isso é só uma parte do que a gente oferece com os dados, porque dá para fazer muita coisa, utilizar em várias áreas, não tem assim um fim específico, né? Cada hora tem uma pessoa inovando um uso diferente nos dados. E dá para saber, Augusto, quais os clubes brasileiros que melhor utilizam esses números? Sim, eu posso falar dos clubes que utilizam nossos dados, que a gente tem contato assim, mais direto. Então, na parte de fazer o scouting, né, análise de mercado dos jogadores, o Botafogo e o Atlético Mineiro utilizam uma ferramenta que a Opta desenvolveu para fazer tanto o gerenciamento de qual observador vai analisar cada jogo e cada jogador, e aí na parte de consumir os dados através de uma ferramenta e gerar relatórios próprios, fazer as análises próprias, o Red Bull Bragantino também faz muito bem isso com os nossos dados. Então esses são os clubes que a gente já trabalha aqui no Brasil junto há mais tempo. Uma questão aí, juntando a pergunta do Norton e a pergunta da Duda. Tem uma coincidência, Augusto, acho que tu vai ter que aprender a tocar bateria, porque a minha formação é a mesma que a tua, na área de engenharia de software. Eu tenho uma empresa de tecnologia há 40 anos, a gente tem o gosto pelo futebol e tu vai ter que aprender a tocar bateria, a gente se encontra daqui a um mês. Vamos ver. Mas em cima disso, assim, a nossa empresa não trabalha com futebol, mas nós desenvolvemos uma vez uma ferramenta que
bastante poderosa para a questão de análise de dados. E a gente percebe que muitas vezes o cliente ele não consegue usar aquilo no potencial máximo da ferramenta, né? Sempre tem que ter um suporte, tem que ter alguma ajuda para que ele consiga usar exatamente. Por outro lado, é o cliente que sabe o que ele quer, o que ele precisa, né? Então, a pergunta, você citou aí alguns clubes, e a pergunta era no sentido de saber se os clubes conseguem ter essa independência. A gente sabe que nos clubes tem profissionais que entendem de futebol mais do que a gente, mas nós entendemos muito mais de software, de análise de dados, provavelmente, né? Não é regra, mas provavelmente, do que eles. Há necessidade de trabalhar junto ao clube ou entregando a ferramenta para eles conseguem ter independência e utilizar aquilo na sua plenitude. Sim, sempre que a gente trabalha junto com o clube, principalmente no início de uma implementação dessa ferramenta, o clube ele consegue aprender muito mais rápido e chegar nesse uso pleno da ferramenta de uma maneira mais fácil, né, sem bater tanto cabeça. Então, a gente sempre está disponível, tem essa parte de suporte e parte meio que de educação, e isso a gente também faz através dos conteúdos que a gente posta, sempre tentando educar tanto os profissionais, mas também quem consome futebol como apenas torcedor, para entender esses dados, né, não utilizar esses dados de uma maneira absurda, sei lá, olhar o número de posses de bola e achar que vai resolver o mistério de como ganhar um jogo de futebol só com aquele dado. Então, sempre mostrar por esse lado que agora você tem os dados e é só uma parte desse trabalho de utilizar os dados para fazer e para ter ideias boas e tomar decisões boas no futebol. Porque a Opta ela fornece os dados e aí a gente tem internamente esse conhecimento de como usar. Mas se o clube pega aquele dado e faz uma análise totalmente equivocada e mesmo com o dado assim realista, bom, ele é confiável, só que você utilizou um método que não é científico ali para fazer uma análise, você vai chegar num resultado que os dados vão te atrapalhar, eles não vão te ajudar. Então a gente sempre está disponível para os clubes que têm essas dúvidas e querem aprender mais com a gente, e a gente também tenta ser proativo sempre que vai conversar com algum clube, algum meio de comunicação, algum cliente novo, de mostrar que beleza, agora tem os dados, mas tem algumas boas práticas que devem ser seguidas para você não transformar esses dados numa loucura que vai trair várias decisões erradas. Até porque a quantidade de dados é enorme, né? Então, assim, uma análise mal feita, ela leva a... Não é que não consiga fazer análise direita, é pior do que isso, porque leva a conclusões erradas. E a conclusão errada, provavelmente, é uma tomada de decisão errada que pode resultar numa contratação indevida, numa mudança de estratégia de jogo completamente errada, enfim. Sim, é um exemplo bem básico, assim, muito básico. Mas, por exemplo, se você pega um jogador, quero contratar um centroavante, então vou analisar a média de gols dos jogadores aqui da América do Sul e vou contratar o que tem a média de gol mais alta. Aí você vê lá um jogador que tem a média de gols, tipo, de 1 gol a cada 30 minutos. Pensa, pô, esse cara é muito bom. Mas você não viu nada além disso. O cara ele só tem um jogo, ele jogou 30 minutos de um jogo e fez um gol. Tipo, você não analisou todo o universo de dados. Então esse é um exemplo assim, muito básico, que quando você vê o número final, pô, o cara tem um gol a cada 30 minutos, é um craque. Mas quando você vê o panorama geral ali dos dados, não, esse cara jogou só um jogo como substituto quando estava 4-0 e ele fez um gol ali para fazer o 5-0. Então você tem que sempre saber o que você está analisando. Se o cara entrou aos 45 do segundo tempo só para fazer o jogo parar, aí o cara é um gênio e é contratado pelo Real Madrid por 300 milhões de reais. Então. Ô Luiz, e com relação à posse de bola, hein? O Golcast aqui, Augusto, tem 99% de posse de bola, tá? Eu te pergunto, porque a gente ouve muitos treinadores falarem disso, né? Não, nós tivemos tanto de posse de bola. Posse de bola ganha jogo, Augusto? Depende da técnica do treinador. Se é um time do Guardiola com posse de bola, vai ganhar jogo. Mas isso depende muito. Tipo, a gente analisa assim, os dados de vários campeonatos e a posse de bola não é o melhor indicador para você analisar se o time ganha jogo ou não. Porque ela pode ser aquela posse de bola ameaçadora ou pode ser uma posse de bola inútil, na zaga. Então, dependendo do tipo, não ganha jogo.
E até por isso, a gente começou a desenvolver novas métricas para tentar definir o que ganha um jogo de futebol. É posse de bola? Não. É número de finalizações? Pode ser, mas também não é um número de finalizações assim. Se um time ficar chutando do meio de campo e o outro time der um chute de dentro da pequena área, o que é melhor? Dá um chute de dentro da pequena área. E aí uma das métricas que está há mais tempo assim sendo divulgada e que o pessoal já usa bastante é a métrica dos gols esperados. E aí o que é a métrica dos gols esperados? Que é o famoso XG, né? XG, Expected Goal. Ele pega várias variáveis e aí, sei lá, posição da finalização, se o jogador está finalizando com o pé bom ou o pé ruim, se tem um adversário na frente dele, se o goleiro está bem posicionado, várias outras coisas, e analisa de 0 a 100%, qual a chance daquela finalização se tornar um gol. E como a gente faz isso? Analisando as milhões, bilhões de finalizações que a gente tem na nossa base do passado. Então, por exemplo, a gente pega uma finalização da ponta da área e vê quais outras finalizações que a gente tem que foram parecidas com essa e quantas delas terminaram em gol. E aí dá um valor de 0 a 1, que é a porcentagem, né? E sei lá, uma finalização da pequena área tem 70% de chance de ser gol. E aí vai somando todas as finalizações de um time no jogo, e aí você termina aquele jogo com, sei lá, o time A, ele tinha que ter feito 3,5 gols, enquanto o time B tinha que ter feito 0,6. Aí são números quebrados, claro que você não vai fazer 3,5 gols, mas o que significa é que tal time produziu o suficiente para marcar pelo menos 3 gols, de acordo com uma média. Não que ele vá marcar os 3 gols, mas de acordo com o histórico, tudo, aquilo ali, aquelas finalizações deveria ter gerado 3 gols. E o outro time produziu nem o suficiente para marcar um gol. Então, geralmente, o time que produziu mais chances de qualidade, ele tem mais chances de ganhar. E aí, com isso, foram surgindo várias outras métricas. Métricas da posse de bola, só que não porcentagem de posse de bola. Uma métrica que mede a ameaça que a posse de bola gera. Se são passes perto da área adversária ou se são passes perto da sua própria área, que são inúteis praticamente, e gera mais perigo para você do que para o adversário. Mas, Augusto, na medida que tu vai falando, eu vou surgindo várias perguntas aqui para te fazer. É muita coisa, é uma coisa fantástica, é um novo mundo, são muitas informações e a gente fica realmente empolgado em falar sobre isso. Mas eu tinha uma pergunta que eu já tinha preparado e vou ter que te fazer, porque recentemente o ex-treinador do Internacional, Mano Menezes, numa das últimas coletivas dele, falando sobre essa questão dos números, ele fez uma afirmação que ele dizia o seguinte: bola no poste não é considerado chute a gol. E eu fiquei com essa questão na cabeça e estou te perguntando, por que a bola no poste não é um chute a gol e não entra na estatística? E por que tem tanta resistência, às vezes, aos números por parte de alguns treinadores, de algumas comissões técnicas? Enfim, qual é a avaliação dessa resistência de quem está realmente produzindo esses números e essa quantidade imensa de informações? Sim, voltando a essa pergunta do bola na trave não é chute a gol, a gente volta lá na parte da coleta dos dados. Quando um analista, ele vai coletar os dados, ele passa por um treinamento, porque são vários analistas, né? Centenas. E eles têm que ter uma coleta padrão. Então, não é porque o analista A está coletando que ele vai ter os números diferentes do analista Z. Eles têm que ser sempre um padrão. E aí a Opta tem todo esse treinamento que o cara fica 3 meses analisando jogos que já aconteceram para ver se ele está realmente dentro daquele padrão. E ele tem um livro lá de várias páginas que ele tem que ver. Esse lance, eu considero isso daqui um drible ou não? Para considerar um drible, quais são os critérios que eu tenho que analisar num lance para ver se é um drible ou não? E aí a gente chega na parte da bola na trave. Então, uma finalização, a gente coleta a finalização, ela pode ser certa, para fora, bloqueada, na trave. E aí a finalização na trave, por que ela não conta como uma finalização certa? Porque vamos pensar o seguinte: você dá um chute, não tem goleiro no gol, o goleiro foi lá cabecear na outra área porque está no final do jogo. O atacante tem o gol vazio e dá um chute. Ele acertou a trave. Não vai ser gol. Vai bater na trave, voltou, foi para fora. Mas não foi gol. Então não é uma finalização certa.
porque sem intervenção nenhuma, ela não foi gol. Se ela for uma finalização certa e ninguém interviu, ninguém fez nada numa finalização certa, ela tem que acabar dentro do gol. Uma finalização na trave não vai acabar dentro do gol. Então, por isso que ela conta como uma finalização para fora e não como uma finalização certa. Augusto, tu está querendo dizer que eu, que era um excelente meio-campista, quando eu chutava com a esquerda, se eu chutasse um chute e ela fosse quase na bandeirinha de escanteio ou na trave, para a estatística ela é a mesma coisa, ela foi um chute fora do gol, é isso? Ela é uma bola para fora, mas a gente sempre tem essa granularidade de também ver, analisar tanto o X e a coordenada dentro do campo onde a finalização aconteceu, como analisar a coordenada aérea, né, a coordenada no gol onde a finalização aconteceu. Então, quando a gente faz meio que um mapa da finalização, de todas as suas finalizações, você ia ver, tipo, tem uma pontinha aqui para fora da tela e tem uma pontinha aqui do lado da trave. Então vai pensar, pô, esse cara, tipo, ele chuta fora do gol, mas pelo menos está perto. Ou não, ele isola todas as bolas. Então, avançando mais na análise, você ia chegar na diferença. Olha, melhor não analisar a coordenada do Norton, não é, Luiz? Não. Duda, vamos criar uma outra, vamos criar um outro parâmetro, né? Tem a finalização para fora, a finalização certa, tem a na trave, tem o chute do Norton. O chute do Norton, a gente sabe que ele errou. Aonde foi a bola, uma casa. Ela pode ir na trave, ela pode ir para fora, até dentro do gol ela pode ir. Mas tem o chute do Norton. Ô Norton, a questão toda que tem que perguntar é para o Samuel Rosa, do Skank, porque bola na trave, velho, não altera o placar. Né? Então, exato. Juntando a música e a bola. Boa, foi boa. A música, boa lembrança, Luiz Henrique, a música já explica por que eu dei toda a explicação técnica, mas essa frase da música já explica por que ela não considera uma finalização certa. Exatamente. E aí, na segunda parte da pergunta do Norton, dessa resistência, é porque os dados são algo novo, né, para os times, principalmente aqui no Brasil, ainda vários times já trabalham com esses dados faz tempo, mas são coisas novas, e o novo sempre recebe resistência de quem está há mais tempo. Então, seja na preparação física, tenho certeza que quando novos métodos de preparação física começaram a surgir, os antigos preparadores ficavam pensando, pô, isso daí é bobeira, isso daí é errado, não vamos fazer isso, porque eu faço dessa maneira há 30 anos e eu sei o que eu estou fazendo. Então, sempre que vai surgindo inovações, tem a resistência das pessoas que não querem aceitar essas inovações. Mas hoje, no Brasil, tipo, pelo menos eu vejo que nos jogos da Série A e Série B, assim, nas entrevistas, eu sempre vejo bastante os técnicos valorizando muito os dados. Às vezes saem algumas coisas erradas ali, mas eles valorizam que já tem que ser utilizado isso. E aí, não que seja eles que têm que sejam eles que têm que ir atrás desses dados. São as equipes de análise de desempenho, que aí vão gerar o relatório e passar só o insight final para o técnico, e o técnico vai decidir ou não se ele vai usar aquilo na preparação do time. Augusto, eu só, para complementar, Luiz, desculpa, eu só, porque está dentro disso também, porque ao mesmo tempo que tem a resistência, algumas comissões técnicas e muitos treinadores já incluíram na comissão técnica o responsável pelas estatísticas e pelos dados, né? Já é mais um componente desse novo momento, e o treinador agora traz o auxiliar, o preparador físico, e um nome de confiança dele responsável pelos dados. Essa integração numa comissão técnica, na tua avaliação, ela é fundamental hoje mesmo para que, como o Luiz falou, se aproveite bem esses dados coletados e que estão aí à disposição? Sim, isso é essencial, e hoje todos os times que eu saiba na Série A e na Série B têm essa parte de análise de desempenho, análise de dados. Alguns com mais gente, alguns com menos gente, mas todos fazem essa análise. E aí os treinadores, vai deles aproveitar a inteligência que essa área gera ou não. Mas cada vez mais os times estão aproveitando essa inteligência gerada, porque senão eles ficam para trás. Então,
Alguns treinadores têm na parte da sua comissão técnica já um auxiliar meio que fixo deles, que vai ajudar sempre a lidar com essa parte dos dados, e alguns times têm na sua parte fixa de funcionários as pessoas que vão trabalhar com esses dados. E a integração entre comissão técnica e essa área, quanto melhor for, mais informação vai chegar para o treinador, e aí ele usa essas informações para fazer as estratégias do time dele e jogar o próximo jogo, contratar um jogador, analisar uma fraqueza de um adversário, analisar uma fraqueza do próprio time, melhorar o desempenho de um jogador específico ou do time inteiro. Aí vai dele saber utilizar os insights que esse time de dados vai gerar para ele. Dá para saber até onde o atacante vai cobrar o pênalti, né? Quais é o canto esquerdo, é o canto direito, quer dizer, é tanto recurso, né, que quanto mais ferramentas você se apropria ali para esses momentos, melhor, né? Mais vantagem você tem. Sim. Esse uso dos pênaltis, eu acho que foi assim, um dos primeiros que a gente viu da estatística sendo utilizada diretamente por um time para ganhar jogos. Então, isso hoje é muito fácil, porque já tem tudo pronto, mas se a gente pensar antes, o cara tinha que coletar todos os vídeos de pênaltis manualmente, pegar esses pênaltis e fazer o mapinha ali do jogador, analisar na mão, talvez criar uma planilha para fazer isso, mas hoje a gente já tem, muito fácil. Você entra no aplicativo, vai lá, seleciona o jogador, você tem onde o cara bateu os últimos 10 pênaltis dele. Então é uma coisa que avançou muito e é um dos primeiros usos de estatística, assim, direto para influenciar o resultado de um jogo. Augusto, eu estava dando uma olhada no portfólio da Stats e me chamou a atenção um detalhe. Em 2006, a Stats assinou com a Federação da Alemanha, Federação Alemã de Futebol. E uma das coisas mais faladas no futebol foi como a Alemanha se preparou para a Copa do Mundo de 2014 e realmente quanto ela usou as informações e os dados, né? O projeto da Alemanha, depois de ter sido eliminada em casa, na Alemanha, na Copa de 2016, nas semifinais para a Itália, reiniciou um processo de reestruturação e, coincidentemente, eu não sabia, ele contratou aí a marca que tu trabalhas. O exemplo da Alemanha de 2014, além de ser um excelente time, pode ser um marco no uso de dados ou teria no futebol mundial? E aí a minha pergunta, que é um chute na trave, é a melhor experiência? Foi a grande mudança? Ou tem outro exemplo no futebol mundial que o uso de dados tenha se tornado realmente para algum clube ou para alguma seleção algo preponderante que tenha trazido um resultado efetivamente de vitória e de conquista de título? Eu acho que esse exemplo da Alemanha é muito bom, porque eles realmente utilizaram muita parte de dados nessa reestruturação que eles tiveram e para reerguer a seleção e chegar até o título de 2014. Eu lembro até na época de 2014, assim, que apareceu várias matérias na TV mostrando o software que eles usavam, porque eles usaram os dados que a gente tinha e contrataram outras empresas para aplicar esses dados e desenvolver ferramentas para desenvolver os insights que eles usaram para ser campeão mundial. Mas acaba, e mesmo assim, com toda essa tecnologia, a final foi 1-0 com gol na prorrogação, que pode ser meio que um golpe de sorte ali, né? Os dados não foram, eles ajudaram a Alemanha a fazer todo esse processo, mas ganhar mesmo o jogo ele tem muita influência também da sorte, do acaso, então não é sempre que você vai conseguir programar para fazer dar certo. Mas as estatísticas, elas não são tão recentes. Se a gente pegar o futebol em inglês, lá na década de 30, 40, 50, os técnicos já coletavam estatísticas, claro que manualmente, para fazer análises assim de se era melhor um jogo direto ou um jogo de passes, ou se era melhor chutar de fora da área, dentro da área, e aí isso foi evoluindo. Eu estava até conversando com um amigo há umas 2 semanas, e ele encontrou um jornal, eu nem lembro qual jornal que era, mas um jornal de esportes assim da década de 40, 50, aqui do Brasil, e tinha uma tabelinha de coleta de dados, finalizações, passes dos jogadores, cabeceios, desarmes, naquela época, 50. Então você imagina, não tinha nem televisão, o cara não podia nem conferir no replay se ele marcou o jogador certo que deu o passe ou não, mas ele já fazia essa coleta. E aí na década de 90, com o desenvolvimento de computador, começou a poder processar esses dados mais facilmente, né? Porque você coletava, salvava, e aí você tinha todo
planilhas eletrônicas que podiam processar esses dados. E agora, na década de 2000 e 2010, com a evolução do poder de processamento, pôde-se usar modelos matemáticos muito mais complexos e menos tempo para processar e gerar essas informações. E aí, exemplos que a gente tem, tipo, o Manchester City, ele tem um departamento de dados gigantesco. Então, enquanto aqui no Brasil os clubes estão vendo se eles contratam um provedor de dados ou outro, o Manchester City vai lá e contrata 5 provedores diferentes, porque ele quer ter os dados não só da Opta, mas do concorrente 1, 2, 3, para comparar todos aqueles dados, e o Manchester City vê, tipo, cara, eu peguei os dados de um, de outro, juntei aqui, fiz uma métrica diferente, porque esse daqui coleta o dado de um jeito que eu prefiro, mas esse daqui vê os passes de outro jeito que eu quero, e aí eles usam, tipo, tem um departamento muito grande para fazer todo esse análise, essa manipulação dos dados. Então os times ingleses, eles estão muito avançados, e o Manchester City está bastante avançado nessa parte dos dados. O Augusto, falando em avançados, eu vi uma apresentação tua, tá? E você mostrou ali o que era, sem dúvida, uma inovação, né? Você falava de 2 tipos de dados, né? Dados de evento, aí você até deu um exemplo, né, que só mostrava a bola, não mostrava os jogadores, e os dados de rastreamento, que mostra os jogadores e as movimentações, e algo que a gente está mais acostumado, até os mapas de calor, aquelas coisas todas, mas a gente não vê a bola, né? Aí quando você junta os dois, né, as duas informações, as duas imagens, você ganha informações muito mais ricas, né? Abre um leque enorme aí de novas análises. Imagina um time que está correndo todo numa determinada direção, mas depois vai perceber que a bola nunca tá por ali, tá mais por outro lado, ou coisa parecida, né? Fala um pouquinho disso, que eu acho que tem a ver exatamente sobre essa questão que é, de certa forma, inovadora e que tem a ver com a Opta também. Sim, isso seria a próxima fronteira, assim, que está se abrindo na parte dos dados. Então, para contextualizar, os dados de evento, o que eles são? São esses dados onde está a bola. Então, uma finalização, um passe, um desarme, um drible, é o jogador onde a bola está. Então, você analisa aquele jogador que tem a posse da bola e talvez o jogador que vai chegar para desarmar ele ali, que não tem a posse da bola no momento, mas está envolvido ali onde está a bola. Mas quando você tem uma finalização, você não está sabendo onde estão os outros 21 jogadores que não estão dando aquela finalização. Então, por exemplo, para você você chutar uma bola na entrada da área para o gol e tem 6 jogadores na sua frente, é muito mais difícil você fazer o gol do que se tiver só o goleiro. Então, isso é importante. E essa parte de ver onde os jogadores estão em campo, eles são coletados como dados de rastreamento. Os times fazem essa coleta através daqueles GPS, então às vezes a gente vê aquela tirinha no peito, ou aquele, parece um aparelhinho celular aqui no pescoço do jogador, que fica ali no bolsinho da camiseta. E aí os times têm acesso a esses dados de rastreamento, mas cada time tem acesso ao seu, então quem quer fazer uma análise de cada time não vai conseguir ver, assim, tipo, o Palmeiras não vai conseguir ver os dados de rastreamento do Corinthians, porque o Corinthians não vai passar os dados dele para um rival fazer análise. E agora, com o desenvolvimento de visão computacional, modelos matemáticos e poder de processamento dos computadores, a gente consegue coletar os dados de rastreamento através da imagem gerada pela televisão. Então, os dados de evento ainda são coletados de forma manual, mas os dados de rastreamento, eles já são coletados automatizados. E aí, qualquer imagem, assim, se o jogo tem a transmissão de uma televisão, você consegue coletar os dados de rastreamento daquele jogo. E aí, combinando esses 2 dados, você gera informações, tipo, muito mais ricas. Porque aí, por exemplo, você pode ver os passes de um jogador. Com os dados de evento, você consegue ver se o jogador está dando passe para frente ou para trás. Beleza. Mas com os dados de rastreamento, você consegue ver se o jogador está dando passes que quebram linhas de marcação adversária. Então, se o jogador der um passe do meio de campo para a ponta da área, quantos jogadores adversários ele deixou para trás com aquele passe? Ou você pode ver, por exemplo, corridas em profundidade de um jogador que está sem a bola. Então, o ponta geralmente faz muito essa corrida de sair da ponta e fazer o facão para o meio, mesmo que ele não receba a bola, mas ele está fazendo isso o jogo inteiro, porque uma hora ele vai receber.
com os dados de rastreamento, você vai ver quantas vezes ele fez isso e quantas vezes deu certo ou não dele receber a bola. Então, são novas métricas que só começaram a ser desenvolvidas, e aí, quando os clubes começarem a utilizar isso, eles vão cada vez desenvolver coisas mais novas, né? Porque sempre com cabeças diferentes, pensando ideias novas, vão surgindo coisas assim diferentes que a gente hoje ainda não imaginou que pode ser utilizado. Mas, com certeza, é um novo limite que foi descoberto, assim, é uma nova fronteira que se abriu e que vai causar, assim, impactos significantes na parte de análise de desempenho, análise de adversário, análise de jogo. Nós estamos com um analista, comentarista e técnico, né? Porque este último exemplo que ele deu, falou sobre facão do Extrema, coisa, né? Realmente o Augusto Fraco não. Não, acho que realmente podemos até convidá-lo para um outro episódio para fazer uma análise do jogo em si, né, Augusto, da parte tática, enfim. Mas eu queria aproveitar aqui a tua presença conosco, porque o Golcast a gente discute muito a questão da utilização de dados como engajamento, né, do torcedor, como forma dos clubes até poderem ganhar mais dinheiro com seus sócios. E eu estava vendo aqui na plataforma que vocês também oferecem esse tipo de serviço, mas eu queria entender um pouquinho mais como é isso, Augusto, porque o que eu vi aqui no exemplo é um acompanhamento de um jogo, da postura da torcida do time local, da torcida que é neutra e do time visitante. E isso é numa transmissão de TV, isso é no jogo. Como é que vocês captam esses dados sobre o comportamento do torcedor e como ele pode se tornar algo que gere não só o engajamento, mas que recurso financeiro para um clube? Sim. Quando você fala que tem que entender também da parte tática, só fazer um comentário, tem que entender, porque se você usar os dados sem entender do jogo, você não vai chegar no resultado bom. Então não é só entender de dados, você tem que também ter um pouquinho de conhecimento do jogo. Mas essa parte de torcida, de engajamento, hoje os dados eles podem ser utilizados pela parte profissional e eles podem ser utilizados nessa parte de geração de conteúdo. Então, fazer um aplicativo, fazer telas para o telão ali que tem no estádio, gerar, sei lá, quando sai um gol de um time, você envia um SMS com desconto de um patrocinador. Então, tem várias outras coisas que você pode usar os dados. Esse exemplo, assim, da torcida engajada, da visitante, do mandante, torcida neutra. Isso você pode analisar os dados tanto, tipo, seja dados de público nos estádios e fazer análise de acordo com isso, ou pegar dados de ferramentas de redes sociais que fornecem as APIs para você ver as interações no conteúdo durante um jogo e analisar isso durante o jogo de forma virtual. Então, ver qual torcedor ele está respondendo mais ali, se ele faz mais tweets quando o time dele faz gol, quando o time dele toma gol, se o tweet é positivo, negativo, usar essas ferramentas de machine learning para você analisar não só a quantidade de textos que alguém postou, mas também o sentimento, né, que é chamado de análise de sentimento, se uma frase ela é positiva ou negativa, se o cara está elogiando ou xingando. Então, tudo isso você também pode fazer com os dados, só que aí é outra fonte de dados, né? Ao invés de você analisar o jogo, você vai estar analisando o comportamento do torcedor. E aí você pode usar os dados do jogo para gerar engajamento no torcedor. Então é sempre interagindo um com o outro, né? Tem sempre essa ligação entre os dois, nunca de maneira isolada. Mas esse serviço está disponível aqui no Brasil, se algum clube tiver interesse, ou já pode estar usando? Como isso está hoje sendo utilizado no futebol? Já está em escala ou ainda é algo que não está em muito uso? Esse da torcida em específico, assim, eu pessoalmente nunca trabalhei com esses dados, mas então não tenho nenhum exemplo pontual para falar de como foi utilizado. Mas eu posso procurar depois ver se tem algum exemplo e enviar para vocês, mas de cabeça, assim, eu não conheço como foi usado diretamente em algum time. O grande lance, né, Norton, Augusto, Duda, a gente sabe, né, principalmente os grandes clubes, né, eles têm muito mais fãs do que pessoas que de alguma forma estão ligadas ao clube rendendo recursos, né, dinheiro para o clube. Então, é fácil quando a gente pega dados
de pessoas que estão no estádio, um cadastro de sócios, redes sociais, como tu falou, mas a quantidade de gente que é invisível, que não está em lugar nenhum, mas que torce para aquele clube, é enorme, né? Eu acho que o grande sonho dos dirigentes era fazer que esses milhões de torcedores que não estão engajados de forma alguma pudessem, de alguma maneira, estar ali, convivendo, engajados ou contribuindo com algum recurso para o clube. Mas a coisa, nesse sentido, fica muito mais difícil, né, de buscar esses caras. É difícil ativar esse consumidor que você nem sabe quem é, né? Você sabe que tem, porque não é só o torcedor que vai no jogo que consome, ou o próprio torcedor que entra no seu site para comprar uma camiseta, baixa o seu aplicativo. Tem vários torcedores que estão ali acompanhando uma transmissão de televisão, torcendo, gostariam de ter uma chance de poder interagir de alguma maneira e talvez comprar uma camiseta que não seja a oficial, mas que seja a oficial sem ser a de jogo, que seja mais barato. Mas para você conseguir chegar nesse torcedor é muito mais difícil. Hoje a gente vê times fazendo planos de sócio-torcedor de graça ou muito barato, tentando chegar nesse torcedor, né? Então, é meio que só fazer um cadastro, você vira o sócio-torcedor. Porque esse cadastro vale muito. Então, você ter os dados de um torcedor, você ter essa base de torcedor para vender para o seu patrocinador, por exemplo, um mailing de torcedores. Então, hoje, antes, né, o patrocínio era sempre, sei lá, a marca na camisa que vai aparecer na televisão. Agora, o patrocínio é a marca na camisa que vai aparecer na televisão, que vai aparecer no aplicativo, no site, nas redes sociais, que pode ser enviada para uma base de torcedores que o time tem cadastrado um e-mail com uma oferta exclusiva. E aí, quanto mais torcedores o time conseguir atingir, melhor. Então, isso também tem que ser muito trabalhado pelos times. E essa é uma parte também meio que de dados, né? Hoje a gente já vê times falando que eles criaram o Data Lake de torcedores. Então, eles integraram os dados do programa de sócio-torcedor com o programa de venda de ingresso, com o programa de venda de produtos online, né? Da loja online, da rede social, de todos os outros ali pontos de contato que aquele torcedor tem com o clube, para tentar gerar uma base de dados centralizada e aí conseguir entender, putz, esse torcedor aqui, ele é um pai de família, então talvez ele goste de camisas infantis para os filhos dele, ou esse torcedor aqui, ele é um solteiro que só tem interesse nele, mas pode ter interesse num curso superior do meu patrocinador, que é uma universidade. E aí sempre atingir cada torcedor com a mensagem adequada. Não adianta nada você mandar uma mensagem para uma mãe que é torcedora, falando de, tipo, uma coisa que um torcedor de 15 anos está querendo ali, de 20 anos está procurando, que é uma ideia totalmente diferente do que ele procura no jogo de futebol. Então, isso também tem que saber utilizar muito bem essa análise de comportamentos, de dados, de cliente, para ver o que fazer, as ações em cima disso. Augusto, fala, Luiz, pode. Não, pintou uma curiosidade agora, ouvindo o Augusto falar, né? A gente fala muito do uso dos dados por parte de dirigentes, treinadores, né? Pessoal dos departamentos aí dos clubes, né? Ligados ao futebol diretamente, mas o Brasil agora está num momento que cada dia surge uma SAF nova, né? Você tem notícia, você tem conhecimento se algum investidor usou análise de dados para saber exatamente se vale a pena ou quanto vale a pena ele investir no clube, para saber de engajamento, de aproveitamento de qualquer coisa que seja, sobre qualquer parâmetro? Tem algum investidor que diz, cara, eu quero analisar esse clube, não só porque ele é de uma cidade grande, porque dizem que ele tem 10 milhões de torcedores, ou por isso ou por aquilo. Alguém fez alguma avaliação científica para dizer assim, olha, isso vale tanto? Eu espero que tenham feito, porque eles investem uma grana boa para comprar os times. Eu não conheço como foi o processo de compra dos times brasileiros que se tornaram SAF, mas eu imagino que tenha sido feita uma análise, pelo menos dos dados financeiros, desses dados de engajamento, de todos esses dados de uma maneira detalhada, porque é um investimento pesado que um investidor faz,
E aí, se ele não analisou esses dados e comprou por feeling, é porque tem muito dinheiro sobrando para perder. Não, por feeling jamais, ninguém faria isso. Mas uma due diligência para a questão financeira, a questão de balanços, né, até mesmo pesquisa aí nas ações que os clubes têm, ações cíveis, né, na justiça desportiva, avaliação do valor de elenco, através das informações que tem nas confederações, enfim. Não, isso tudo é claro que eles fizeram. Mas alguma coisa, a gente sabe quando está se avaliando uma empresa, ou alguém quer comprar uma empresa, né, existem dados que estão ali, não precisa de nenhuma ferramenta de análise para fazer isso. Você tem os balanços, você tem os dados, você tem a questão técnica. Mas alguma coisa mais, as empresas, e por consequência os clubes, eles também têm algum valor subjetivo, né? Subjetivo. Sim. E alguma análise que tenha assim, olha, eu preciso de uma ferramenta para verificar alguma coisa que aqueles dados que eu tenho à disposição ainda não tenham me dado. Foi nesse sentido a pergunta, né? Jamais achando que um investidor que gasta milhões, ele fosse, olha, né? Sim, eu não tenho notícia de que foi feita alguma coisa diferente do que esse processo padrão de compra de empresas, né? Como, tipo, analisar tudo isso que você falou, esse processo de due diligence para ver balanço, para ver o elenco, mas eu não tenho notícia de que foi feito algo diferente, uma análise, sei lá, um potencial, né? Ver os jogadores que tem naquele time e pensar, putz, tem os caras que valem 50 milhões aqui, mas que futuramente vão valer 500, 1 bilhão. E esse jogador aqui da base é muito bom, então ele vale a pena eu comprar o clube só porque eu tenho esse jogador da base aqui que eu vou vender pelo valor que eu estou comprando o clube. Então, isso não tenho notícia de que foi feito, pode ter sido feito ou não nos clubes que foram comprados aqui no Brasil. Mas você foi na veia, né? Eu acho que uma análise, uma ferramenta dessas para analisar o elenco, porque o dono daquele clube certamente vai dizer que o elenco dele vale zilhões, né? E quanto que vale a base? Que jogadores que tem na base que têm condição de chegar no mercado e serem vendidos? Aí sim precisaria de uma ferramenta como essa. Sim, e hoje a gente vê sendo muito usado o dado de valor de jogador do Transfer Market, e o próprio Transfer Market já falou, tipo, gente, isso daqui não é científico, isso daqui são pessoas, voluntários, torcedores comuns que gostam muito da ferramenta, porque o Transfer Market é uma ferramenta, não é open source, mas todo mundo pode contribuir com ela, e o valor de mercado de um jogador que está no Transfer Market são pessoas aleatórias que vão lá e falam, putz, esse jogador aqui vale 30 milhões de euros, e vou dar minha opinião aqui. E aí ele pega a opinião de todo mundo que acessa o Transfer Market e dá um valor de mercado. Então não é um método científico aquele valor. Não pode ser utilizado como, sei lá, minha gestão foi boa porque meu valor no Transfer Market cresceu o elenco de 50 milhões para 100 milhões. Aquilo ali não é científico. Ele é uma sabedoria de massas ali, mas ele não pode ser o valor bruto ali que você fala que sua gestão foi boa por aquilo. Você tem que ter outras ferramentas para analisar. Exatamente. Augusto, feita a dica, procura os investidores aí, porque é importante. Augusto, eu sei que a gente está encaminhando aí o final do programa, mas eu tenho uma última questão que envolve qual é a tua equipe. Falasse muito, até durante o programa e o episódio, muito da coleta manual mesmo, treinamento de pessoas para ter um padrão. Qual é o número de funcionários, de profissionais que hoje estão envolvidos no trabalho aí que vocês estão fazendo, até porque é um setor que a gente realmente não tem muita ideia. E a inteligência artificial tem alguma aplicação? Vai vir a ser aplicada neste universo ou não? Sim, a parte da inteligência artificial, hoje a gente vê esses modelos de geração de texto, né, que ChatGPT, o modelo do Google, o Bard, né, e outros modelos de geração de texto, e a gente lê os textos e fica impressionado que realmente parece um ser humano escrevendo. Só que quando você faz uma pergunta factual, sempre tem um errinho ou outro ali. Então ele escreve muito bem, só que põe um número errado, põe uma informação errada. E aí o que a gente vê hoje de potencial é o seguinte, a Opta tem uma base de dados muito confiável, né? A gente coleta esses dados há décadas e tem um processo que a gente julga ser o melhor. Então a gente tem essa informação factual 100% correta, vamos dizer assim.
o ChatGPT, ele trabalha muito bem na geração do texto, né? Na geração de um texto fluido, um texto com a pontuação correta, com as regras gramaticais corretas, compreensível e que não parece gerado por uma máquina. E aí o que seria o melhor dos mundos? Juntar essa capacidade que o ChatGPT tem de gerar os textos com uma base de dados confiável que a Opta tem para gerar o texto bonito e o texto factualmente correto. Então, isso seria mais a próxima etapa, assim. Não desenvolver do zero nada assim, é ruim, vamos jogar fora porque ele faz tudo errado. Não, já que ele está errando só informações pontual ali, tipo número, uma informação de um ano que está errado, como a gente faz ele consumir a base de dados da Opta para ele ser factualmente correto nessa área dos esportes? E aí usar toda a capacidade de geração de texto, imagens que o ChatGPT e outros modelos matemáticos têm, outros modelos de inteligência artificial têm, né? Então, sempre fazer essa integração. E sobre... Não, é isso, sobre a questão do número de profissionais aí. Sobre a questão do número de profissionais, eu não tenho os números exatos porque eu sou da parte editorial aqui do Brasil e eu trabalho com mais 2 pessoas na área editorial aqui no Brasil. Mas aí, falando de números que eu tenho, a gente hoje na Opta tem a parte editorial em mais de 15 países produzindo conteúdo na língua nativa desses países. E aí na questão de análise dos jogos, a gente tem um centro de análises em Aveiro, que faz análise dos jogos, então a gente tem mais de 100 analistas nesse centro de Aveiro, e a gente tem um centro, Aveiro em Portugal, e a gente tem um centro também em Chennai, na Índia, onde a gente tem mais ainda de analistas, 200, 300, não sei o número correto, mas que também fazem análise desses jogos. E aí a análise não é só de jogos com o nível de detalhamento completo, porque isso que eu falei de passes, coordenadas x e y do campo, se foi com a perna direita ou perna direita, é o nível top de análise que a gente tem. A gente tem níveis mais baixos. Por exemplo, tem campeonatos que a gente só analisa o resultado, a gente pega a súmula e coloca lá, esse jogo foi 1-0. Tem jogos que a gente analisa quem fez os gols, tem jogos que a gente analisa quem tomou cartão, então vai analisando vários níveis. E cada escritório, cada área desses escritórios está responsável por um campeonato, por um nível de análise, e além disso, tem cada jogo com um tempo real sendo analisado para a casa de aposta, que eu falei que os analistas estão no estádio, é uma pessoa, no mínimo, que está em cada estádio analisando. Então, se você pegar ali os jogos, todos aqueles jogos que tem na casa de aposta, tem pelo menos uma pessoa no estádio analisando. E aí pode ter mais de uma, porque para a questão de integridade dos dados, às vezes a gente coloca 2, 3 pessoas analisando o mesmo jogo, para ver se o dado de todo mundo é congruente, né? Se coincide. Ou um cara pôs 20 escanteios e o outro pôs 10 escanteios. Tipo, isso não pode acontecer. Tem que sempre ser o mesmo número de acordo com todos os analistas. Então, todos os jogos têm um analista, no mínimo, no campo, e aí pode ter 2, 3, dependendo do nível de precisão que aquele campeonato contratou para ser analisado. E aí tem cientista de dados, tem, tipo, pessoal de marketing, tem pessoal de outras áreas que fazem a empresa funcionar também. Perdão, Duda. Imagina, eu ia brincar contigo se não tem analista lá na Argentina, a gente está precisando de alguns dados do River Plate. Tu não pode nos ajudar aí, Augusto? Temos um desafio importante na Libertadores do nosso time. Tem uma equipe, a equipe que eu trabalho, que é da América Latina, a gente também tem pessoas baseadas na Argentina. Tem um torcedor do River lá, mas ele eu não vou pedir porque ele não vai passar nada. Não, ele não, por favor. Augusto, só para fechar, então um jogo do futebol brasileiro pode estar sendo analisado na Índia, está sendo coletados os dados na Índia, ou em Aveiro, em Portugal, é isso? O jogo parte desse modelo totalmente sem fronteiras, né? O jogo do Campeonato Brasileiro da Série A ele é analisado em Aveiro. Isso eu sei, tipo, a gente conversa lá com eles algumas informações, né, para tirar algumas dúvidas. Então, um grupo de Aveiro, o da Série B, ele já é analisado, acho que na Índia, ele passou esse ano, não tenho certeza, mas parte dos jogos são. E aí é isso, tipo, cada escritório fica responsável por um. Não é necessariamente que os jogos do Brasil são analisados por brasileiros. Então, cada analista tem sua especialidade, né? A gente não fica também mudando, tem sempre aquele analista que conhece mais de cada campeonato.
Então, geralmente, ele fica nos jogos. E aí tem uma equipe de coordenadores que gerencia todo esse, tipo, quem vai cobrir qual jogo, qual é a sua escala horária, porque aí também tem isso de, tipo, o fuso horário, tem a escala do trabalho do cara, ele não pode fazer um jogo, terminou, já começar outro, tem que ter um tempo de descanso, então tudo isso é uma outra área da empresa, que é a área de operações, que cuida, essa parte da coleta de dados mesmo, né, que é a base do negócio. Descobri, Duda, descobri, Norton, por que o nosso rival tem mais torcedores na Índia do que a gente. Acabei de descobrir. Eu sabia que ia fazer isso. Eu conhecendo o Luiz Henrique, eu sabia, Augusto, que era uma questão de tempo. Eu sempre fiquei assim, pô, a Índia, né, com uma população daquele tamanho, por que o nosso rival tem mais torcida lá, tem mais conhecido lá do que a gente? Tu acabou de dar a explicação. Por quê? Não? Aonde são analisados, onde é analisado, onde são analisados os dados das séries A e B, né, por exemplo. Entendi. Eu imagino que o Vasco, por exemplo, deve ser super conhecido, mais do que esse. Não, aí já não sei. Provocações desse time aqui. Augusto, tu torce para algum time? Pode revelar? A gente já mostrou aqui o nosso time, ó. Tu tens algum time que tu possa revelar ou não? É fácil, qualquer pessoa que procurar meu nome no Google vai achar qual time eu torço, porque quando eu falei que eu escrevia sobre futebol, era um blog sobre Palmeiras. Então, não preciso de muito para descobrir qual time eu torço. Então, como eu estou bem feliz, é um time que ganha bastante ultimamente, é fácil de ver a alegria no rosto. Informação, segundo os dados, né, que nós temos, é muito provável que no Maracanã tenhamos a final Palmeiras Internacional. Vamos guardar essa informação, voltar em novembro. É muito provável. Tudo que eu analisei aqui, tudo aponta para isso. Tudo aponta para isso? Vamos ver. Será que esses dados são confiáveis, Augusto? O tempo nos dirá. Sim, em novembro a gente volta para ver esse vídeo, para ver se a gente vai ter a 4ª final brasileira consecutiva. Que legal. Augusto, parabéns aí pelo teu trabalho, pelo teu conhecimento, impressionante mesmo, hein, gente? Não é por nada, não, que ele saiu lá do site e foi agora para esse universo aí gigante, né? E tão atrativo, tão legal, que a gente pôde conhecer um pouquinho mais hoje no nosso GolCast. Que estatisticamente passou bastante rápido devido à grande qualidade de informações e quantidade. Só falta a bateria mesmo, o resto tem tudo. Augusto, hoje tivemos posse de bola, hoje tivemos passes certíssimos, não teve bola na trave, então vou te agradecer muito aí a tua participação, esse teu conhecimento aí dividindo com a gente, e sucesso para você, né? Obrigado, espero que tenham gostado, que o pessoal que nos assista também goste do conteúdo, e sempre que precisarem dos dados e quiserem conversar sobre essa área, estamos à disposição, e é sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, que legal esse bate-papo, olha, gostamos! Esse é o nosso GolCast, gente, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GolCast GoManage, e toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve e acompanhe o nosso trabalho. Um beijo e a gente se vê!